Existe uma palavra em hebraico chamada kavod, que costumam traduzir como honra, glória ou reputação, mas em sua raiz no alfabeto é kaved, e significa literalmente pesado. E quando a Torá fala de honra, ela fala de peso, ou seja, honra tem peso. E o que eu quero trazer para vocês com isso é que a todo tempo nós temos o erro de procurar proteger e controlar negativamente a forma como outras pessoas nos enxergam. E isso, na verdade, é nos colocar em uma prisão. E como resultado, passamos mais tempo tentando manter essa honra, carregando esse peso, esse personagem, do que ser autêntico, do que ser honesto, do que sermos nós mesmos, na verdade. Então nos preocupamos mais em agradar aos outros, procuramos uma validação vindo deles, do que nos manter em nossa identidade, princípios, ser coerente com nossos valores e crenças. E ignoramos a validação dentro de nós mesmos. Então lembre-se, sempre que procuramos validação de algo ou de alguém, quem quer que seja, é uma ação e atitude vindo de um lugar de falta. E lugar de falta, conforme estamos aprendendo, é um lugar que não está do lado de Deus. Esse é o lado da escuridão, o lado negativo. É literalmente fazer o mesmo, como nós falamos alguns vídeos atrás, sobre a história de José, colocar a fé de que aquilo ou pessoa vai fazer o que somente Deus poderia dar ou fazer também. Você está comunicando que não é completo e que não quer contar com Deus ainda. Isso pode estar sendo o seu tikkun no momento. Pode ser a explicação do porquê certas áreas da sua vida podem estar estagnadas, seja relacionamento, seja financeiro, empresa, trabalho. Por você sempre estar buscando aprovação, você não vai buscar um relacionamento verdadeiro. Você sempre vai procurar comprar a aprovação do outro, comprando para que as pessoas possam gostar de você, pagando elas. E em nível de alma, isso é percebido, e elas se afastam de você, ou a sua expectativa não é correspondida. Então o caminho que eu tenho para você hoje é: deixe de viver em função da sua própria reputação. Porque na Bíblia foi exatamente assim que o rei Saul falou para Samuel a respeito dos sacrifícios. O rei havia sido rejeitado por Deus porque ele negou um comando que Deus havia dado. E assim que Samuel chegou, o rei Saul pediu para Samuel fingir, para que o povo continuasse acreditando e não desonrar a Saul não se sentir humilhado perante o povo, sendo que perante Deus já estava decretado que ele não era mais rei e que Deus já havia escolhido o rei Davi. Isso significa para você ter coragem para agir de acordo com quem você realmente é. Filho de Deus, amado e completo na luz do Criador. Um recipiente, um canal. Então, mesmo sabendo que algumas pessoas podem desaprovar ou mudar a opinião que tem sobre você, você deve manter a sua identidade. Você deve se manter em seus princípios, se manter com as suas virtudes, com seus talentos. Faça o que faz sentido para você, alinhado às Escrituras. E se tiver alguém ou algo da qual você precisa corresponder expectativas, da qual você precisa prestar contas ou tirar aprovação, é somente de Deus. Siga o sim, sim, não é não. E o que passa disso é procedência do maligno, é maligno. Então, por muitas vezes, quando eu era mais jovem, eu buscava aprovação e nunca dava em nada. Continuava me sentindo vazio. E você conhece a frase: nem Jesus agradou todo mundo. Então, por que é que nós temos que lutar com isso? Porque nós precisamos escolher o caminho difícil. Não tome decisões para manter o seu personagem ou a sua própria aparência. O próprio rei Davi foi desprezado por sua esposa na Bíblia, em 2 Samuel, quando Davi voltou para casa com a arca em Jerusalém. E Davi ainda responde que ainda se humilhará aos olhos de Deus ainda. Isso aconteceu numa época que Davi ele trouxe de volta a Arca da Aliança e ele ficou dançando na frente do povo com todas as suas forças. Então quem fica defendendo a sua própria imagem não gera vida, não gera frutos. Um dia a casa cai claramente e sobra somente quem você é. E no tribunal celestial você não vai conseguir fingir ou mentir ou ser quem você não é. E lembre-se do que chamamos de um efeito holofote. As pessoas prestam muito menos atenção em você do que imaginam. Porque dentro de nós estamos ocupados, sendo protagonista do nosso próprio tribunal, pensando no que os outros vão achar, no que os outros vão pensar de nós, o que vão falar de nós. Então o que eu aconselho para você hoje é escolher a metacognição. Escolha pausar antes de qualquer reação e de qualquer decisão. Veja os seus próprios pensamentos. Sim, peraí,
Eu tô pensando se os outros vão me achar ridículo, que eu tô fazendo besteira, ou eu tô pensando, isso realmente vai agradar a Deus? Isso vai ser construtivo para mim, para minha família, para minha alma, para minha mente? Esse conhecimento, essa ação, esse pensamento, tá vindo de um lugar de falta ou de um lugar de abundância? Isso glorifica ao Senhor? A quem eu tenho medo de decepcionar? Porque muitas vezes nós podemos estar alimentando fidelidades invisíveis com pessoas, querendo buscar a aprovação delas, sendo que a única coisa que você vai tirar delas é um joinha no seu rosto. Mas adivinha só, a vida é sua. Após a sua ação, quem vai viver com ela é você. Então você precisa pensar no que é melhor para você, para sua família e diante de Deus. Todo aquele que persegue reputação está sempre um passo atrás. É como se conseguisse dar 3 passos, mas quando persegue reputação, dá 4 passos. Sempre reagindo e ajustando. E se torna dependente. Mas quando você para de perseguir, você se torna alguém que não é comprado facilmente com aprovação. E é isso que gera respeito e honra na sua vida. Então coloque a sua confiança somente em Deus, no eterno. Lembre-se de Provérbios 29 que diz: o temor do homem arma laços, mas todo aquele que confiar no eterno está o quê? Está seguro. E lembre-se, você foi feito para dominar, liderar e multiplicar. E você não vai conseguir fazer nada disso se você ficar se preocupando em corresponder expectativas de outras pessoas.